Oi, gente. Hello! Boa tarde. Nossa, bastante gente aqui já. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês nesta tarde. Hoje a gente vai falar sobre vestindo a camiseta da amizade, todos os best friends dentro da diretoria, como engajar os membros da sua gestão, ou até mesmo as pessoas que querem participar futuramente aí. Ana? E esse é o nosso primeiro Tuesday, então a gente conta muito com a avaliação de vocês, então deem um feedback. É um evento que foi pensado muito carinhosamente para ajudar todas as entidades aí do Brasil. Então, participem dessa e das próximas também, que o conteúdo está incrível. E quem não assistiu a última, o conteúdo foi ótimo também. Então, para quem está inscrito, vai ficar salvo. Então, dá para entrar lá no link e assistir depois, que eu acho que é o primeiro passo para quem acabou de entrar numa entidade e não sabe nem por onde começar ainda. Exatamente, eu acho muito bom ressaltar isso, Ana, porque os meninos falaram bastante também sobre como engajar atletas, como engajar os membros da sua atlética aí. Então faz muito sentido e eles deram algumas saídas práticas aí de como fazer isso. Chequem. Perfeito. Inclusive, gente, como mandaram ali no chat, já manda a cidade e a entidade que vocês participam para a gente já ir se conhecendo aí. Tô até reconhecendo algumas pessoas que estavam na última live. Alguém que ganhou 100 no iFood aí. Pois é, tô vendo aqui. Teremos mais sorteios em breve também. Fiquem ligados. Bom, já estamos com um- uma quantidadezinha legal de gente aqui. Bora começar então, gente. A gente vai começar se apresentando, então. Gente, eu sou a Ana Luísa, eu sou líder comercial aqui na Tears. A minha experiência com entidades foi dentro do meu curso de engenharia ambiental. Sou formada pela Unesp e eu participei tanto da Atlética da Unesp Prudente quanto da empresa Júnior Geoambiental Júnior, que era do curso que eu participava. Eu fiquei por 3 anos em cada uma das entidades, então desde que eu entrei praticamente na faculdade eu já estou envolvida com entidades e sempre foi muito importante para mim ter essa participação, principalmente porque a gente sabe que é muito difícil ficar só no curso, né? Quando você está na faculdade e ficar só nas aulas, isso não motiva muito a você continuar estudando e tal. Então, a minha primeira experiência na empresa júnior foi o que me fez querer continuar estudando, querer continuar na faculdade, entender um pouquinho de mercado de trabalho também, e me trouxe muitas experiências que eu vou poder ir colocando para vocês aqui durante a nossa fala. Perfeito, Ana. Oi, gente, meu nome é Marisa Oton, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, estudante de cinema e audiovisual, fazendo todos os semestres possíveis. Eu atualmente sou assistente de marketing de experiência aqui na Tears, então cuido do Tears no Rolê, vão lá assistir. E eu sou ex-presidente e atual conselheira da Atlética Infernal, que é a Atlética de Comunicação Social da UFMT Campus de Cuiabá. Então são uns 4 aninhos aí bem vividos dentro da Atlética, com muita experiência para passar. Eu vou aproveitar o gancho para falar que o nosso Big Boss, Gabi, falou aqui que quem comparecer em todas as lives de hoje vai ter sorteio de saldo na Tears. Toma, tá bom? Fala desse boss aí. Tá falando que a gente não tá fazendo marmelada no sorteio do iFood? Toma outro sorteio aí para vocês, então. Bom demais. Então, a gente vai começar aqui falando sobre alguns pontos que a gente achou que eram chave para justamente vestir a camiseta da amizade da galera. O primeiro ponto que a gente trouxe é o sinceridade. Abrir o jogo com a gestão. E aí parece até um pouquinho contraditório, tá falando sinceridade e logo em seguida fala, exceto em casos de situações pontuais sobre membros. Mas por que isso? Gente, quando eu estava na empresa júnior, a primeira área que eu entrei foi a de RH. E aí eu fui aprendendo como lidar com as pessoas, como engajar a equipe. E nisso a gente aprendeu que
a gente precisa muito ser sincero, não dá para ficar escondendo a situação das coisas em relação à entidade em si. Então, a nossa situação está muito difícil, está faltando dinheiro, está precisando de ganhar muito dinheiro numa festa, por exemplo, e a gente corre risco de ter prejuízo, ou sei lá, as vendas de um evento não tão boas. É sempre ter esse diálogo aberto, ser muito sincero com as pessoas, inclusive sobre o próprio desempenho delas, diretamente com elas. E por que, exceto em casos de situações pontuais sobre membros? Não é legal a gente sair espalhando uma coisa para a gestão inteira que é de um membro específico. Então, o que vocês podem fazer, o que a gente faz, e eu fiz também na minha entidade, foi as conversas pontuais, feedbacks pontuais, a gente deixa só entre a pessoa que vai passar o feedback, né, e o membro que está precisando. De resto, abram o jogo, sejam bem sinceros de qual que é o planejamento, o que está acontecendo, quais os problemas que está passando, e isso, inclusive, até em relação a vocês mesmos, tipo, quando as pessoas estão em cargo de liderança, geralmente os outros membros da entidade acham que você, nossa, você é incrível, você sabe de tudo, você é muito confiante, você é muito forte, e você não é. Todo mundo sabe, ninguém é forte o tempo todo, ninguém é confiante o tempo todo. Então, mostrar para as pessoas que você é humano como elas, que você também passa por dificuldades, é o primeiro caminho para a gestão já ter uma confiança em você. E isso está totalmente ligado ao engajamento. Quer completar? Quero sim, Ana. Só para ressaltar, gente, isso que a Ana falou é muito importante, porque você ter essa transparência dentro da sua gestão faz com que você reforce esses laços de união com as pessoas que estão na sua diretoria. Então, por exemplo, se a gente teve um problema com as canecas que foram pedidas, vai atrasar o pedido, deu um problema, veio amassado, não sei o quê. Não esconda isso para você. Fale com a sua gestão, encontre formas de organizar isso com todo mundo ciente do que está acontecendo, também para não passar informações erradas para outras pessoas, para ficar de burburinho, seja transparente e muito claro naquilo que você tem para passar e para dizer. Isso, perfeito. Antes de passar para o próximo slide, só vou deixar um comentáriozinho aqui, gente. Já aproveitem para curtir e também para compartilhar com o pessoal nos grupos que vocês têm de outras atléticas, de outras entidades, para que chegue mais gente aqui para ouvir muita coisa massa que vem aqui pela frente. Bom, o próximo tópico é estar disposto a fazer o que você espera que alguém faça. Então, um dos pilares que eu levo aqui dentro da minha gestão na Cheers é liderar pelo exemplo. E uma coisa que foi muito legal, que a primeira vez que eu ouvi, assim, com bastante clareza esse ponto, foi numa palestra que eu estava participando. Infelizmente, eu não lembro qual que era a palestra, nem qual que era a pessoa que estava falando, mas ele comentou sobre a empresa que ele trabalhava, né? Era como se fosse um gerente, um cargo de liderança, e uma das lojas com que ele gerenciava não estava vendendo bem. E ele até comentou que era do ramo de perfume. E essa loja não estava vendendo nada bem. E ele não sabia por quê. Quando foi conversar com o responsável pela loja, descobriu que os vendedores eles não queriam entrar nas estratégias que esse gerente estava falando para eles fazerem. Então, tipo, falava, galera, eu quero que vocês vão para a porta da loja e fiquem espirrando os perfumes no pessoal que vai passando, que assim eles vão conhecer as fragrâncias e talvez eles se interessem e comprem. E os vendedores não queriam fazer isso. Então, o que ele fez foi, ele mesmo saiu da cidade sede que ele trabalhava, foi até essa loja e ele mesmo foi lá na porta e foi espirrando perfume nas pessoas e os vendedores perceberam que isso fez diferença. Eles tiveram uma maior quantidade de vendas naquele dia e a partir daí melhorou muito o lucro dessa loja aí em específico. Então, uma coisa que eu levei para mim aqui dentro da Cheers e que eu gostaria até de ter levado antes, que queria saber disso antes para poder levar nas entidades que eu participei, é justamente liderar pelo exemplo, para mostrar para as pessoas que
às vezes a gente não está fazendo a mesma função, né? Só que eu estou disposta a fazer o que eu quero que você faça. Eu vou te mostrar como que faz para você perceber que é simples ou que é fácil. Às vezes nem é simples e nem fácil, mas você tá lá fazendo, a pessoa fala, pô, ele tá fazendo, então dá para eu fazer também. Eu acho que esse é um dos pontos mais legais para quem está em cargos de liderança, para se atentar bastante e colocar a gestão assim para colocar a mão na massa mesmo. Então, não é aquela pessoa que vai lá ficar falando, ó, faz isso, faz aquilo. Não, bora, vamos, eu vou fazer junto com vocês e a gente vai conseguir. Na maioria das atléticas pequenas, esse é um trabalho muito de poucas pessoas, né? Então, assim, às vezes você não vai ter uma diretoria de 20 pessoas que estão dispostas da mesma forma que você está. Então, é muito importante você dar esse exemplo, você ser proativo, tomar a iniciativa da coisa, porque aí você consegue reunir mais pessoas em prol daquilo que você está fazendo e acreditando. Porque quando vê que dá certo, vai dar certo todo mundo junto. Perfeito. O terceiro pontinho é estamos todos no mesmo barco. Ele é até um pouquinho alinhado com o último que a gente falou, então faz uma conexão bem massa entre os dois pontos, porque as pessoas de uma entidade, de algum grupo, elas precisam entender qual que é o objetivo e o que você está fazendo para colaborar com ele. Então, dentro de uma atlética, por exemplo, eu vou dar mais exemplos de atlética, porque é o que eu participei mais, só que dá para enquadrar em qualquer entidade. Um pessoal que está numa atlética, a gente tem uma diretoria, por exemplo, financeira. Eles estão fazendo a cotação dos produtos para fazer uma venda e eles entendem que isso diretamente afeta no lucro da Atlética. Então, eles sabem que eles estão colaborando diretamente com o objetivo, que é pagar jogos que eles vão participar ali na frente. Agora, tem algumas outras funções que elas ficam um pouco mais atrás da cortina, que nem sempre dá para entender a relação do que você está fazendo com o objetivo final. Então, é muito importante ter momentos dentro das reuniões, dentro dos encontros que tiver entre as pessoas da entidade, para reforçar esse objetivo e mostrar como cada área está colaborando para chegar nele. Então, tem um pessoal que está fazendo uma ação social. Como que essa ação social está impactando no objetivo da entidade? A ação social está mostrando que as pessoas, por exemplo, com deficiência, também podem atuar no esporte. Foi uma ação que a gente fez dentro da nossa atlética. A gente trouxe muitas pessoas com deficiência para falar sobre a vivência delas no esporte, e esse foi o impacto que a gente teve dentro do nosso objetivo, falar mais sobre o esporte, propagar o esporte no meio universitário e fora dele também. Então, é muito importante ter essa conexão, a pessoa saber o porquê que ela está fazendo e como faz também. E ressalto que na palestra anterior do Gabi e do Pedro, eles falaram muito sobre traçar objetivos e metas para sua gestão. Então, se você quiser lá assistir depois assistir o nosso aqui, porque você vai entender que alinhando um objetivo para sua atlética, você consegue deixar muito claro para seja patrimônio, seja financeiro, seja esportes, o que vocês todos estão trabalhando para realizar aí. Então, todo mundo fica alinhado certinho, ninguém faz nada de diferente, vocês não fogem do mesmo objetivo. Isso aí consegue engajar bem a galera em prol de uma coisa específica. É isso. Inclusive, gente, se alguém já tiver alguma dúvida, pode ir perguntando aqui. Não precisa deixar para o final, a gente vai ter um tempinho, mas a gente já vai respondendo aqui durante, tá? Um outro ponto é a cultura de feedback. É muito importante colocar uma cultura muito bem estabelecida de feedback dentro das entidades, para que as pessoas saibam que elas podem falar. Então, mostrar que você está disposto a ouvir e reconhecer as falhas que você comete, porque a gente também erra, a gente erra a todo momento. Então, reconhecer para a equipe que, nossa, eu errei em alguma coisa, para eles verem que, primeiro, você é sincero, um ponto que a gente já trouxe aqui, e que você também está disposto a ouvir, você está disposto a conversar com a equipe e também instruir o que
envolve um feedback, que a gente tem sugestões de melhoria e não apenas apontar uma falha. Uma dificuldade que eu tive na empresa júnior, principalmente, era que tinha muita gente, era aquelas famosas pessoas detratoras, que criticavam muito do que a gente fazia, mas nunca traziam uma solução. E isso era muito complicado, porque sabe aquela pessoa que você está numa reunião, você está mostrando alguns resultados e tá um clima super legal e de repente o clima cai totalmente, porque a pessoa chegou metendo pau em tudo e simplesmente não traz nada que poderia ser feito no lugar. A partir do momento que as pessoas entendam e concordam de não só trazer uma falha, trazer um problema, mas também trazer uma possibilidade de solução, isso fica muito mais fácil e também não cai o clima em alguns momentos. E se a pessoa não sabe, tipo, eu tô vendo aqui um ponto de falha, mas eu não sei o que dá para fazer, dá para ir conversando na própria reunião, na própria interação que você está tendo com aquela pessoa, você ajudar ela a encontrar alguns pontos de solução para aquilo. Só não deixar que aquela falha apontada não deixe cair o clima da entidade. Perfeito, eu não tenho nem algo para ressaltar, mas eu já tenho uma dúvida aqui. Você quer que a gente responde agora ou... Pode ser. Ó, a Ana Cecília mandou bem assim. Divas, sinto que minha entidade sofre com problemas de segregações entre as diretorias e falta de união e comunicação entre elas. Qual conselho vocês dariam para melhorar esse aspecto? Quer começar respondendo aí, Ana? Pode falar primeiro. Tá, esse é um problema muito comum. Já passei diversas vezes por isso, por ter uma gestão que tem relações complicadas internamente, né? Pessoas que não se gostam, pessoas que têm opiniões muito diferentes, gênios fortes, né? E o seu papel como líder, como presidente dessa atlética ou outro cargo que você esteja aí, tem que ser sempre de mediar. Então você tem que conseguir mediar essas situações de forma respeitosa e, tipo assim, com clareza. Vamos supor que vocês têm um problema que um tem uma ideia para fazer isso e o outro tem uma ideia para fazer isso. Você tem que conseguir conciliar essas ideias, fazer as duas darem certo. Porque muitas das vezes, essas pessoas não precisam ser amigas. Vestir a camiseta da amizade não é só, nós vamos ser best friends. Mas a gente tem que saber separar o que é para a atlética e o que é pessoal. Então, se eu tenho uma rixa, por exemplo, com a Ana, eu vou deixar essa rixa fora de discussão quando a gente vai resolver assuntos da atlética. Eu tenho que ter isso alinhado junto com aqueles objetivos que eu tinha mencionado. Se você tem um objetivo para sua atlética, todo mundo tem que estar lutando em prol desse objetivo. Então, assim, ficar de briga, besteirinha, picuinha, é uma coisa que você não pode deixar acontecer quando o assunto é algo maior que vocês, sabe? É maior que um problema pessoal. É uma coisa que envolve pessoas da atlética, envolve associados, envolve o curso. Você não pode deixar isso virar uma bola de neve, sabe? Das pessoas deixarem de trabalhar ou pararem de se interessar pela atlética por causa de uma briga interna. Então, assim, sempre tentar ser o mais mediador possível de conflitos. Evitar que os conflitos aconteçam. E que, se eles aconteçam, tipo, eles sejam resolvidos ali entre vocês, não sejam levados para fora. Tipo assim, cultivar esses laços que vocês têm de amor por um propósito, que é a atlética de vocês. Tipo, vocês não precisam ter mais nada em comum além disso para estar numa gestão, sabe? Tipo, vocês têm que apoiar a atlética e, tipo, evitar conflitos o máximo. Essa é a minha resposta para sua pergunta. Ana? Perfeito. Também já tive muitos problemas com isso. Eu acho que é geral, acontece em todas as entidades por aí. Eu acho que eu nunca ouvi falar de uma entidade que não tem problemas entre conflitos, né, entre equipes. Mas duas coisas que eu recomendaria de fazer nesses casos primeiro, projetos entre diferentes áreas. Então, um projeto que dê para colocar duas pessoas de áreas diferentes para tocar eles. Então, pelo menos na minha atlética, alguns projetos que a gente tinha eram de cada equipe específica, mas tinha alguns projetos que não, que aí abrangia várias outras áreas e colocar essas pessoas para trabalhar junto ajuda bastante, mas com certeza com alguma pessoa da liderança ali acompanhando, porque às vezes pode acontecer um conflito maior, mas elas trabalhando juntas, geralmente mostra que, tipo, sei lá, o trabalho dela também é importante, assim como o meu trabalho é importante.
E outro ponto também que eu super recomendaria seria ter momentos fora de reuniões, ter momentos fora de entidade entre a galera da equipe. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas só adiantando aqui, uma entidade não é só reuniões, não é só treinos, fazer coisas que você precisa fazer dentro da sua equipe, as suas funções. Isso envolve também a relação entre as pessoas lá. E não é só relação de, nossa, super amigos, best friends, igual a Mavi falou. Não, mas é uma relação de conversar, ter respeito, e isso é muito. Ai, não sei qual palavra usar, mas isso é muito. Traz à tona, sabe? Quando você está em momento entre a equipe. Isso seja em confraternizações, sair de uma reunião e comer um lanche, coisas assim ajudam bastante a equipe, a entidade inteira a se relacionar melhor. Tem alguns outros comentários aqui sobre esse assunto. Bem legal a contribuição que vocês estão fazendo. Lembrar que a Atlética é um ambiente de trabalho também real, Enzo. Tem muita gente que entra nas entidades e acha que é só festa. Acha que vai chegar e, pô, vou para as festas e já era, é só para curtir. Não. E aí, geralmente, isso acaba folgando para cima da galera que realmente faz acontecer. Então, mostrar que é uma responsabilidade muito grande, apesar de ser um trabalho voluntário, na maioria das vezes, né? Ainda é uma responsabilidade muito grande. Tem um comentário aqui do Henrique. Um dos maiores problemas é uma galera que está vindo com um pensamento super influenciável pelos antigos, que passam essas tretas de geração em geração para um pessoal que nem faz ideia do que rolou. Cara, que incrível esse comentário seu, porque assim que eu saí da Atlética, a gente estava num período que estava acontecendo muito isso, assim, absurdamente. Nós temos um grupo que a gente chama de VGs, que é a velha guarda da entidade, e eles vivem reclamando de absolutamente tudo. E eu agora faço parte do VG e eu me esforço ao máximo para não ficar detonando o trabalho de quem está na entidade agora, porque eu sei como isso é horrível. Quando eu estive à frente da entidade, as pessoas reclamando de tudo e criticando me atrapalhava muito. E é difícil, mas ter algumas pessoas que apoiam dentro dos VGs, façam algumas amizadezinhas aí, a galera vai ajudar, vai defendendo. Foi isso que eu percebi que estava acontecendo. Enquanto muita gente criticava e metia o pau em tudo, algumas outras iam falando, não, pô, mas tá, assim também funciona. E aí, em relação a pessoas que ainda estão dentro da entidade, é só tomar cuidado para não ter essa contaminação com o resto, para não sair falando de um para o outro de uma coisa às vezes que nem existe, como aconteceu com a minha. Aí o ponto que me ajudou a resolver foi a sinceridade. Então, a galera tá falando de coisas mó antigas e tal, você chega lá e abre o jogo. Gente, tô sabendo que tem muita gente falando coisa demais aqui, tá falando isso, 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 e aí eu queria explicar para vocês. É assim que funciona. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode falar diretamente, se mostre aberto e abre o jogo total. Tem mais algum comentário legal aqui, Maviv? Tem vários comentários aqui. Da Ótima Ruth. sugestão da Ruth aí. Falando de uma maneira mais técnica, acredito que uma forma de melhorar a comunicação entre diretoria seja criar canais de avisos, seja no WhatsApp, Notion ou outra plataforma, para compartilhar com todos informações-chave sobre projetos em andamento, etc. Exatamente, Ruth, entra bem naquilo que a gente falou sobre sinceridade e transparência, de falar para a sua diretoria o que está acontecendo, como está acontecendo, qual que é o andamento desses projetos. Deixar sempre bem claro isso. E aí, sobre essa questão da velha guarda, de ter pessoas mais velhas influenciando. Eu vou falar sobre isso depois no meu slide também, mas, assim, gente, tem muita coisa que vocês acabam precisando filtrar. Eu mesmo, quando assumi a gestão da Atlética, a gente fez uma mudança muito brusca de
arte, né, de logo da Atlética. Então a gente recebeu muitas críticas de pessoas que já tinham formado faziam muitos anos, porque a gente alterou a logo. E o que a gente fez foi basicamente ignorar essas críticas, porque o que a gente teve foi mais respostas positivas de calouros, de pessoas que estavam engajando agora na Atlética. Então, assim, muitas vezes você passa um tempo escutando pessoas que já não estão mais lá, que já não dão mais tanta atenção, que não vão te ajudar quanto as pessoas mais novas. Perfeito. E só antes de passar, finalizando aqui sobre o comentário que o Igor fez, que às vezes pode ser difícil diferenciar ser direto com ser grosso, uma coisa que pode ajudar muito, Igor, é educação. Você ser o máximo educado possível. E aí fica um pouco mais fácil de mostrar que você está sendo direto do que grosso, tá? Sei lá, experiência própria e fui aprendendo com isso, porque principalmente mulheres tendem a ter problemas com isso, de falar alguma coisa mais direta e ser taxada de grossa. Mais um pontinho aqui. Quer falar, Mavi? Pode começar? Eu vou fazer um Ah, favor de fechar essa janela, porque tá muito branca a minha cara aqui. perfeito. Então, gente, um próximo ponto aqui. Depois eu volto nos outros comentários que vocês estão fazendo para a gente conversar. Cultivar as relações entre os membros fora da entidade. Foi o que eu comentei com vocês, que eu estava até adiantando do slide. Então, uma coisa que eu adquiri aqui como um costume dentro da Cheers nos tantos primeiros minutos, geralmente aqui a gente faz os 5 primeiros minutos das reuniões, depende de quanto tempo você tem, né? Se for uma reuniãozinha de meia hora, dá para fazer 10 minutos, mas dá um tempinho para conversar, pergunta para a galera como que foi o dia delas, como que foi o fim de semana, combina para sair depois de uma reunião ou de algum projeto, combina de comer um lanche, de comer alguma coisa ou de ir para um rolê. Gente, isso ajuda muito a você lidar com a equipe, para você não conhecer só a Maria Isoton da Tigres, mas você conhecer a Maria Isoton pessoa, porque ela tem os sentimentos, ela tem a vida dela, ela passa por problemas e isso faz com que as pessoas sejam mais compreensivas. Então, elas, sei lá, em vez de, sei lá, cobrar de alguma coisa que não foi feita da maneira que deveria ter sido feita, você para, poxa, mas eu sei que tal pessoa teve um problema pessoal, um problema familiar, e ela não conseguiu entregar da forma que ela deveria, mas foi só nesse caso, e foi porque ela estava passando por um problema. Então, tudo bem, eu vou conversar com ela, ao invés de chegar já com uma cobrança de tipo, ai, por que que você não fez tal coisa? E aí o membro responde você, sei lá, porque meu pai faleceu. Tenham essa abertura para vocês saberem o momento da vida da pessoa, só para saber pelo que ela está passando e não dar bola fora. Chegou uma dúvida boa aqui, Ana, sobre o slide anterior, da Ana Lu. Ei, meninas, faço parte da AACSL Tiozada e tenho uma questão com feedback. Pensando no acompanhamento individual de membros e a comunicação entre os setores, como vocês dividem isso nos feedbacks? Legal. Quer começar? Pode começar aí. Perfeito. Ana, pelo menos na parte que eu estava no RH, na empresa júnior, a gente se dividia as pessoas responsáveis por pegar esses feedbacks e a gente tinha uma conversa. Vocês podem definir qual a periodicidade que vocês querem. Então, tipo, mensal, a gente vai ter uma conversa de feedback e aí sempre tinha uma pessoa responsável por uma área. E não sei como que é a divisão aí da entidade que você faz parte, mas pega as pessoas que são responsáveis por pegar esses feedbacks, sejam os diretores ou qualquer cargo aí da entidade, e eles ficam responsáveis por uma quantidade de membros, e aí, definida essa periodicidade, então, todo mês, essa pessoa vai ter uma conversa para perguntar como que estão as coisas, o que ela tem para
que ela tem para agregar. Então, dá para pedir feedback de coisas que você não está satisfeito, coisas que você tem gostado muito que a gente tem feito. Tem alguns roteirinhos de feedback, se você procurar na internet, às vezes até no chat GPT, se você pesquisar aí, ele dá um roteirinho de feedback que ajuda muito. E geralmente é isso que a gente fazia. A gente acompanhava eles individualmente e também fazia algumas dinâmicas assim com mais geral que abrangiam toda a empresa, mas aí a gente já sabia esses pontos específicos porque as pessoas se sentem mais à vontade de falar quando elas estão sozinhas, quando não tem outras pessoas ouvindo. Então isso já melhorava para a gente saber quais pontos que a gente precisava trabalhar mais. Eu vou ressaltar de novo, puxando o gancho da palestra anterior, Ana, que eu acho que é um ótimo exemplo isso. Vamos supor que você tem um diretor de esportes e você tem um capitão para cada modalidade. Então, assim, esse diretor de esportes ele vai ser responsável por entender o que está acontecendo por todas as modalidades e passar para você te informar. E aí vamos supor que você tem o objetivo de ter um treino por dia, durante a semana, um treino todo dia. E aí entender se está acontecendo, bom que está acontecendo, você vai lá, passa um feedback positivo, é isso aí, parabéns pessoal, mas se não está acontecendo, conversar com o diretor de esportes, por que não está acontecendo, como que a gente pode fazer acontecer, o que ele acha que precisa para conseguir acontecer, se está faltando material, se está faltando tempo, tipo, o que pode ajudar ele de certa forma. Então é sempre importante ter essas cabeças-chave de cada parte da sua diretoria. Perfeito. Raíssa, gostei do seu comentário só porque eu faço parte da área de vendas. Nós falamos muito também. Tem dia que, se deixar todo mundo falar, todos os nossos vendedores aqui, os closers principalmente, a gente não faz reunião. É só conversa, viu? E voltando para o nosso assunto de cultivar relações entre os membros, um exemplo que eu acho muito bom para ser feito é que, para evitar a monotonia das reuniões que vocês vão ter que fazer, tentar, tipo, uma reunião a cada 2 meses a gente faz um eventinho entre a diretoria. A gente vai fazer lá 30, 40 litros da nossa bebida da Atlética, vai ser tudo de graça, a gente vai tirar um dinheirinho do caixa para motivar a galera da diretoria, para fazer eles conversarem, para todo mundo ficar lelezinho, divertindo com os amigos, para fortalecer mesmo os laços de união, porque isso acaba, tipo, deixando o pessoal mais à vontade, mais tranquilo e menos estressado, né, quanto à gestão. E aí agora eu vou contar para vocês uma história de superação que foi feita pela minha pessoa, uma história de coach aqui para vocês, que é da minha Atlética Infernal, e eu vi que tem uma galera aí no chat. Essa galera já conhece essa história, mas eu entrei na faculdade durante a pandemia, então eu não tive contato direto com as pessoas da minha Atlética, eu nem sabia que a Atlética existia, porque estava desativado, né? Com a pandemia eles não tinham muito o que fazer. Até tentaram alguns eventos acadêmicos, mas nem cheguei a conhecer pelo marketing que eles fizeram e tal, não cheguei nem a perceber. E aí, assim que voltaram as aulas presenciais, eu já tinha muita vontade de conhecer, já tinha muita vontade de participar, porque eu acho que é uma coisa legal, é uma coisa que eu queria ter na minha experiência universitária. Então, eu, junto com um amigo meu, Igor Linus, que também está presente aí no chat, a gente correu muito atrás disso, tanto que a nossa própria calourada, a gente estava trabalhando lá, tipo, ajudando a gestão antiga, porque eles já tinham perdido muitos membros pelo caminho, né? Então a gente acabou até trabalhando na nossa calourada. E foi um trabalho muito difícil, porque a gente pegou um caixa sem dinheiro nenhum, a gente pegou uma gestão desativada e a gente teve que dar a vida para tudo isso acontecer, né? Literalmente tirar dinheiro do nosso bolso para fazer isso tudo acontecer. E uma das coisas que mais motivou a gente foi fortalecer as tradições da Atlética, que eram coisas que eu não conhecia e que a antiga presidente, da época que eu entrei, ela já estava se formando, né? Então ela já não tinha mais tanto tempo para cuidar da Atlética, mas ela chegou, juntou eu e o Igor ali e falou: olha, a gente tem isso de história, a gente tem isso de tradição, a gente faz isso tal dia, a gente faz isso no outro dia, e a gente pegou todas essas
tradições e informações que ela passou da história da Atlética pra gente e levou isso no coração. De tipo, pô, olha o tanto que essas pessoas que vieram antes da gente lutaram para isso aqui acontecer, sabe? Tipo, por que que a gente vai deixar isso ser esquecido agora? Então a gente deu um jeito de reativar todas as tradições possíveis que a gente conseguia e até hoje, né, isso ainda é feito. E na época a gente era fazia eleição por chapa única, tipo, não tinha chapas escritas, né, então você votava sim ou não se você queria que fosse eleito. E aí eu vou até fazer uma menção aqui, porque a gente teve eleição na semana passada dessa Atlética, e a gente teve mais de 150 votos, teve mais de 70 pessoas aparecendo em debate eleitoral, que era uma coisa inédita para uma Atlética pequena desse jeito. Então foi um momento muito especial e que eu sinto que só aconteceu porque muitas pessoas trabalharam para isso acontecer. Então, você reforçar essas tradições, reforçar, por exemplo, pô, tem um evento único que a sua Atlética faz. A sua Atlética faz uma chopada com temática de não sei o quê todo final de semestre. Então, pô, não deixa isso morrer. Tipo, continua, faz isso reviver, continua fazer isso acontecer, porque isso gera um senso de pertencimento muito grande. Porque eu acho que o que mais faz as pessoas se unirem assim, pelo menos da minha Atlética, foi perceber que tinha as pessoas anteriores lutando pelo mesmo objetivo. Então, por exemplo, se você tem a sua Atlética tem o objetivo de filantropia, pô, vamos ressaltar a filantropia, não vamos deixar a filantropia ser esquecida. Vamos fazer evento beneficente, vamos fazer tudo o que for possível para essa tradição de filantropia não morrer dentro da Atlética. Porque isso gera um pertencimento, gera união, gera parceria, coletividade, e é isso que você quer buscar. Então, assim, é claro que tem tradições que são muito datadas, isso é uma coisa que não pode ser esquecida, né? Que tem tradições que não são mais tão inclusivas, que não fazem mais tanto sentido na nossa época. Então, assim, tente rever, sabe? Pô, tem uma tradição que antigamente ela era legal, mas hoje em dia todo mundo acha chato. Pô, vamos rever isso aí, vamos ver o que a gente pode mudar, como que a gente pode fazer isso mais atraente, como que a gente pode deixar isso melhor para as pessoas. Ó, Natália, eu acho que eu até respondo essa pergunta aqui, por exemplo, que é buscar formas de mudar isso e deixar mais atrativo para o público atual. Tá? Quando a tradição não se mantém mais, exemplo, um tipo de evento que não se vende mais hoje em dia. Pô, isso é rever. Você vai ter que se juntar com a sua diretoria e falar, pessoal, a gente quer continuar fazendo isso acontecer? Queremos. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pô, a festa tem os DJs que a gente não gosta mais. Eles só tocam pop, a nossa tradição era só tocar pop. Pô, vamos incluir um funk? Vamos, vai ficar mais atrativo pro pessoal hoje? Vamos colocar um funkzão? Então é isso que a gente vai fazer. Mas não matar a tradição de uma vez, sabe? Então sempre tentar alterar isso para ficar mais atrativo para os novos, mas não deixar que ela se perca, tá? Eu acho isso super importante. Eu coloquei aqui hinos e cantos, por exemplo, sei lá, você ensinar para todo mundo da sua gestão uma bateria para fazer no bar. E aí, pô, todo mundo quando se encontra faz a mesma bateria no bar. Você vai falar que isso não vai dar um senso de união gigantesco para sua galera? Você acha que não vai levantar a moral o máximo possível? Demais. Premiação por desempenho. Pô, a gente tem uma pessoa na Atlântica que ela tá dando sangue, ela tá dando a vida ali. Vamos fazer uma tradição nova de sempre que tiver alguém muito bom, a gente vai postar no Instagram que esse cara aqui ele tá merecendo, tipo, ele foi o membro da diretoria do mês. Isso motiva a sua galera, isso motiva eles a correrem atrás mais, motiva eles a aparecer, a tipo, engajar mais naquilo que eles estão fazendo, seja no esporte, no financeiro, o que for. Então, tipo, mostrar que essas pessoas estão desempenhando bem a função delas. Eu coloquei presença em recepção de calouros também, porque eu acho isso uma tradição excepcional para se ter. Porque você tem que entender que uma hora você vai sair da faculdade, querendo ou não, né, se Deus quiser. Então, as pessoas novas, elas têm que ter a mesma paixão que você. E como que elas vão ter a mesma paixão que você tem pela Atlética se elas não te conhecem, se elas não conhecem a Atlética, se elas não conhecem o que vocês fazem? Então, assim, sempre na semana de recepção que vai ter na sua faculdade, dá um jeito de pegar ali uns 15 minutinhos, 20 minutinhos entre uma apresentação e outra, para falar sobre a sua Atlética, para falar quem são os membros, para falar o que vocês fazem, os projetos em andamentos, para mostrar seus esportes. Tipo assim, tudo isso vai fazer com que essas pessoas novas sintam vontade de participar, sintam vontade de se associar, dar um dinheiro para você, comprar caneca. Então não deixe isso de fora, tá? E eu coloquei isso em tradição porque é uma tradição da minha Atlética estar sempre presente em recepção de calouros, tá? Isso é muito bom. Mais alguma coisa, Ana?
sobre esse Não, tópico. sobre esse tópico falou tudo. Só queria comentar sobre a pergunta do Vitor ali, de como engajar os novos calouros, os bichos dentro da Atlética, eventos e jogos. Foi comentado também na palestra anterior, então assistam, por favor, mas a gente teve uma mudança muito grande de geração nos últimos anos. E vocês sabem que a tendência é ser cada vez mais rápida, né? Ser períodos de tempo mais curtos para uma mudança muito brusca de uma geração para outra. Então, o que a gente pode fazer que mais vai ajudar a conseguir se comunicar com essas pessoas é conhecer elas. Parece, ai, que simples, né? Mas é muito difícil conhecer elas. Faz pesquisa. Então, faz um formulário de pesquisa, consulta de opinião, pergunta o que, que a galera quer, o que, que eles se interessam. Muita gente gosta de um tipo de música X, muita gente gosta de um tipo de evento tal. Eu lembro que na época que eu entrei na faculdade era muito comum ter festas em chácaras, pelo menos aqui na minha cidade. Hoje em dia já não é comum, as pessoas não estão fazendo tanto. Então, é entender o momento que os bichos estão, né, que eles acabaram de entrar na faculdade e quais são as preferências deles. Eu sei que é muito difícil porque a gente também luta com isso de entender o que a geração de agora se interessa e como atrair eles para o mundo universitário, para o mundo de entidades, mas cada lugar tem sua peculiaridade, então ajuda muito se vocês conhecerem melhor e saber quais são as preferências deles. Cara, eu acho que foi um ótimo apontamento, porque ultimamente a gente tem visto muito essa mudança pro esportes. Então, às vezes, pô, se você começar a criar um time de Valorant, um time de LoL dentro da sua Atlética, isso faça sucesso, sabe? Então, assim, não necessariamente deixar os esportes de lado, tem uma coisa que aconteceu na gestão anterior da minha Atlética, que foi essa baixa adesão dos esportes. Tipo assim, tanto que, pô, teve atleta competindo em 1000 modalidades porque não tinha gente para preencher. E uma coisa que a diretora esportiva na época fez e que ajudou muito foi que ela se juntou. Primeiro, juntou os treinos com de outras atléticas. Então, por exemplo, um treino que antigamente tinha 2 pessoas, agora tem 20, porque eles estão lá com mais pessoas, com mais equipamento, tem uniforme. Então, tipo, tem uma estrutura melhor quando você tá junto de outras pessoas. Isso no ponto de vista de uma atlética pequena, né? E outra coisa que foi boa foi que ela realizou a criação de um campeonato menor. Tipo assim, um amistoso, não um amistoso, mas foi meio um campeonato mesmo, entre 4 atléticas, e agora, tipo, isso vai continuar acontecendo. E então, tipo, fazer uma premiação com medalhas, pô, ressaltar que esses atletas estão ganhando coisa, que estão participando, isso sempre motiva mais as pessoas a participarem. Perfeito. Calma aí que eu tô lendo o Henrique aqui. Perfeito, Henrique. Acho essa pontuação muito boa de criar uma cultura de feedback, igual a Ana tinha falado, de passar isso, falar sobre o que está melhorando, o que está evoluindo, dar um parabéns, tipo, dar um aperto de mão, um abraço e falar, cara, parabéns, você conseguiu fazer isso, faz total diferença no engajamento dos seus membros. E, tipo, pensar também, por exemplo, de novo, do ponto de vista de uma atlética pequena. Às vezes você tem lá uma pessoa que trabalha dia e noite, faz faculdade e quer dedicar o tempo dela pra atlética. Pô, tipo, essa pessoa tem que ser valorizada, sabe? Você tem que mostrar que as pessoas da sua gestão, elas são valorizadas, que o trabalho que elas estão fazendo, tipo, é importante e tá servindo para alguma coisa. Isso é ótimo. Eu coloquei aqui conselho membros anteriores, e aí, de novo, pessoal da minha atlética vão entender do que eu estou falando, mas a gente falou um pouco sobre essa questão de ouvir pessoas antigas, tipo, saber filtrar o que é falado, e aqui fala muito sobre valorizar quem fez a Atlética acontecer. Então, a Ana falou que ela é da velha guarda, e eu acho que isso faz total diferença dentro de uma atlética. Às vezes você está começando agora a sua gestão e você não sabe o que fazer. Pô, vê quem que foi da gestão anterior. Fala com quem estava lá em 2020, quem estava lá em 2019. Pergunta o que a pessoa acha, tira dúvidas, conversa com a pessoa. Porque essas pessoas já passaram pela mesma situação que você,
tipo, provavelmente não vão estar no mesmo cenário, né, como mudança de tempo, mas elas, tipo, já passaram por situações parecidas dentro da faculdade que vocês estão. Então, tipo assim, elas vão saber aconselhar, vão saber ajudar, ou, provavelmente elas vão ser pessoas mais velhas que têm experiência, por exemplo, com network, têm experiência com negócios, têm experiência financeira e que pode te dar dicas que você não vai encontrar, talvez, nessas pessoas mais novas da sua gestão. Então, assim, é sempre bom valorizar esses membros que existiram antes de você e que também fizeram coisas para a Atlética crescer. Isso também entra um pouco, tipo, pô, em dar continuidade a projetos, sabe? Por exemplo, se a gestão anterior à sua teve um projeto que acabou se perdendo, pô, vamos fazer isso aí acontecer, é um projeto legal, vamos dar continuidade nisso. Tipo, isso também mostra que quando a sua gestão passar, vocês ainda vão ser valorizados, sabe? Você vai passar essa cultura para frente de valorizar quem veio antes e, tipo assim, entender que todo mundo que está ali participou desse mesmo ideal. Eu acho fundamental isso. Hoje em dia eu faço parte do conselho e assim eu vejo que faz muita diferença porque tem coisas que eu queria escutar quando eu estava entrando na Atlética, mas eu não tinha alguém para me orientar. E hoje em dia eu posso explicar isso. Ainda mais estando na Cheers, poxa, tem tanta coisa que eu aprendi que eu quero ensinar para os meus calouros, que eu quero que eles saibam, tipo, porque eu quero ver o sucesso deles. E é um sentimento que eu sei que não é só meu, sabe? É de pessoas, tipo, de atléticas pelo Brasil inteiro, que é, tipo, de ensinar, de incentivar e de estar ali presente para poder ajudar como for possível. Pô, Ruth falou outra coisa aqui. É, não me foi falado, mas um conselho. Não tomem decisões que impactem um setor sem discutir com a diretoria do setor. Ninguém melhor para dar opinião de que quem faz aquilo na prática. Realmente, Ruth, de novo, transparência vindo forte aí. Não deixe de ter sinceridade e conversar com quem tem que ser conversado, não ficar de paralelos. Mais algum ponto, Ana? Não, nada a acrescentar. Bom, eu acho. Você ia falar alguma coisa? Não, pode falar. Fechou, então. Esses eram os principais pontos que a gente tinha para passar para vocês. Eu sei que envolve muitas outras coisas e cada entidade tem a sua peculiaridade, seu jeito de levar as coisas, mas esses pontos aqui a gente tentou abranger o máximo de tipos de entidade possível e tipos de realidades, né, diferentes. E agora a gente tem uma recomendação de um conteúdo também, que é um infoproduto, foi elaborado aqui por nós da Cheers, que também participamos de muitas entidades, que é um manual de como engajar os seus membros. Opa, só tá escritinho errado ali, mas é um manual de como engajar seus membros. E vocês vão receber por e-mail. Então, todo mundo que está inscrito aqui vai receber o conteúdo. E da nossa parte, tudo que a gente preparou para falar para vocês era isso. Então, agora a gente tem até um espaço para, se tiver mais alguma dúvida, se alguém quiser trazer mais algum ponto aqui para agregar e também para vocês falarem o que vocês acharam, muito importante para a gente saber. Tem um comentário da Ana Lu aqui. Gente, um ponto, como vocês lidam com vazamento de informações confidenciais? Exemplo, um projeto, um evento, etc. Nossa, isso é muito difícil. Nossa, é muito complicado e muito comum também. Acontece o tempo todo. As pessoas não levam a sério que precisa ter, ter a confidencialidade. Mas pelo menos nas experiências que eu tive dentro de entidade, era muito como se fosse um acordo nosso, sabe? Então, do mesmo jeito que a gente tem um acordo que nós, seres humanos, usamos roupas quando saímos na rua, porque se a gente sair sem roupa é atentado ao pudor. Era basicamente isso, era um acordo muito sério entre todo mundo e deixar muito claro as consequências do vazamento dessa informação, não só para a entidade, mas para a pessoa também, porque pessoas que aconteceu que a pessoa que vazou a informação que não podia ter vazado saiu da entidade. A gente tirou ela e serviu de exemplo. Inclusive, quando ela saiu, os diretores não queriam falar o motivo porque ela tinha saído e tal, mas nesses casos eu apoio de falar. Tal pessoa saiu porque vazou uma informação que não poderia ter sido vazada. Nem precisa falar o nome da pessoa. Pode falar assim: ah, temos pessoas que vazaram informações, gente, isso não pode acontecer, mas é educar com exemplo mesmo.
Eu não tenho a falar sobre, porque eu nunca passei sobre isso, então deixa com quem sabe. E aí apareceu uma pergunta aqui da Yasmin. Gente, não sei se vocês falaram explicitamente sobre, desculpa se já abordaram, mas como aumentar, tipo, o engajamento de divulgação, sabe? Seria criar esse espírito de pertencimento, por exemplo? Acho que você quis dizer sobre questões das mídias sociais mesmo, né? Se for Eu, isso, é, que aquela não respondeu ainda, mas imagino que seja isso. Uma coisa que eu acho muito importante é ter arquivos de imagem, seja foto, vídeo, de, por exemplo, alguma ação que vocês estão fazendo, algum encontro que vocês estão fazendo, reuniões, etc. Mostrar sempre isso para o seu público do Instagram. Que hoje em dia é o que mais faz diferença, né? Não é muito o presencial. Hoje em dia as pessoas olham pelo Insta, né? Então, assim, na divulgação de eventos, pô, na divulgação de eventos, a gente vai ter uma palestra só sobre isso, que é a da Amanda, se eu não me engano. Tem que ver o horário certinho. Mas sobre a questão de criar um pertencimento e esse essa questão mais que é no nosso tópico de engajamento, eu acho que é muito importante você mostrar, tipo, você fazer, vou dar um exemplo, vídeos, tipo, das pessoas falando como que tá o andamento de tal coisa. Se você tem um projeto para reativar alguma coisa, você fazer um vídeo falando sobre isso, mostrando para o público isso que está acontecendo. Você, tipo, da mesma forma que você vai ser transparente com as pessoas da sua gestão, você tem que ser transparente com os seus associados ou com as pessoas que você quer que sejam seus associados. Então, tipo assim, mostrar sempre o que vocês estão fazendo. Tipo, não deixar o Instagram parado, não deixar como se vocês não estivessem produzindo nada. Então, tipo, sempre passar o que está sendo feito. Acho isso fundamental. Ana, algo a comentar? falou tudo. Inclusive Mas é a próxima, galera, a próxima é, palestra. Então, apareçam lá. exatamente. Como divulgar seu evento com Amanda Torreal. Mais alguma dúvida, pessoal? Aí o link tá aí também para participar da próxima palestra, enquanto a gente espera para ver se alguém vai mandar alguma dúvida. Já queria agradecer a presença de todos vocês. Fico feliz demais de ter tido uma quantidade aqui legal de pessoas assistindo na live. Ainda mais sei que vai ter gente assistindo depois. Então, ajudem a gente, deem os feedbacks, digam o que vocês acharam para ajudar a gente em próximas edições, quem sabe? E teremos outros sorteios também de iFood nas próximas palestras. Fiquem atentos aí.